Olá, graça e paz, bem-vindo mais uma vez e estamos aqui para refletir nas maravilhas da palavra de Deus. E hoje eu quero tratar com você sobre um tema bastante comum e às vezes difícil de encarar, que é o perdão. Mas o que eu quero refletir hoje é simplesmente por que Deus perdoa. Qual é a razão por que Deus concede perdão a alguém, a uma pessoa, a um povo, a uma circunstância? Vamos ler no profeta Ezequiel, capítulo 16, do versículo 59 ao versículo 63, onde está escrito assim: Porque assim diz o Senhor Deus: Eu te farei a ti como fizestes, pois desprezaste o juramento invalidando a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fez contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas, e tas darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a tua boca soberbamente, por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizestes, diz o Senhor Deus. Assim está escrito aqui na versão atualizada em português. No entanto, a versão em espanhol, a Reina Valéria em espanhol, ela traz uma linguagem mais compreensível, mais esclarecedora deste texto. E esse capítulo 16 de Ezequiel trata da infidelidade de Jerusalém. Deus vai falando aqui como foi que Deus encontrou e escolheu Jerusalém, o que Deus fez. Obviamente não está falando da cidade física em si, mas dos habitantes dessa cidade, como Deus escolheu esse lugar para um povo habitar, tudo que Deus fez, todas as riquezas, toda a prosperidade, todas as bênçãos, tudo que Deus fez com Jerusalém. No entanto, o próprio texto aqui, Deus falando através do profeta Ezequiel, vai mostrando que Deus fez um pacto com Jerusalém, com o povo de Israel, mas eles não observaram esse pacto. Eles foram infiéis a esse pacto, a essa aliança, e Deus fala aqui sobre a infidelidade, e inclusive compara a infidelidade de Jerusalém com a infidelidade de Sodoma e de Samaria, mostrando que Jerusalém e os habitantes de Jerusalém superaram a Sodoma e superaram a Samaria em sua infidelidade ao Senhor. E então, no final deste capítulo, Deus fala isto que nós acabamos de ler, que Deus estaria, apesar de tudo, restaurando a condição de Jerusalém, restaurando aquelas pessoas, as suas irmãs, como o texto fala, que são Samaria e Sodoma, seriam também restauradas e estariam sob a tutela de Jerusalém como filhas e não mais como irmãs. Mas por que Deus faria tudo isso? Por que Deus perdoaria o pecado de Jerusalém, dos seus habitantes? É isso que nós queremos refletir hoje. Obviamente, por causa da infidelidade a Deus, da idolatria, que é o ponto central da infidelidade de Israel para com Deus, é a idolatria. Eles mereciam o juízo de Deus, mereciam a sentença de Deus, mereciam o castigo e não o perdão. Por que então, outra vez nós perguntamos, Deus perdoa? Por que Deus perdoa? E a primeira evidência da razão do perdão de Deus nós encontramos aqui no texto de Ezequiel mesmo. No versículo 59, que está escrito, né? Porque assim diz o Senhor, eu te farei
a ti como fizestes, pois desprezastes o juramento invalidando a aliança. O interessante é que na versão em espanhol não é uma afirmação, é uma pergunta. Deus está perguntando: farei eu contigo como fizestes comigo? Desprezando o juramento, invalidando o pacto, a aliança? Não é uma afirmação, é uma interrogação. Deus está perguntando, apesar de toda a infidelidade de Jerusalém, Deus pergunta: você acha que eu vou agir contigo da mesma forma que você agiu comigo? Você acha que eu vou invalidar, desprezar, quebrar o pacto, a aliança que eu fiz contigo, como você fez comigo? Essa é a pergunta, o sentido desse versículo 59. E no versículo 60, que diz: mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. O texto diz: lembrarei da aliança, do pacto. E o versículo 62 e 63 é que são os mais interessantes. É porque aqui em português está escrito também uma afirmação dizendo: estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor. Mas na versão em espanhol está escrito: por causa da aliança que eu fiz contigo, por causa do pacto que eu fiz contigo, estabelecerei o meu pacto, por causa do meu pacto, que é um pacto eterno, um pacto inquebrável. É que no versículo 63 ele diz: você vai se lembrar dos seus pecados, você vai se envergonhar, nunca mais a sua boca falará soberbamente, etc, etc, e eu vou te perdoar. É por causa da aliança, do pacto que Deus tem com os seus, com aqueles que ele escolhe, que ele elege, é que Deus perdoa. Deus não perdoa ninguém porque merece, porque ninguém merece. O pecado não merece perdão. O pecado merece juízo, e a Bíblia mesmo diz que o salário do pecado é a morte. Merece o juízo. Cada ser humano merece o juízo de Deus. Ninguém é inocente diante de Deus. Todos são merecedores do castigo e do juízo de Deus. Mas por causa do pacto de Deus, por causa da aliança que ele fez, e ele não muda, ele é imutável. Por isso, Deus perdoa. Perdão é graça, é favor imerecido, é a misericórdia de Deus para com alguém. Observe quando nós lemos a Bíblia, lemos os profetas, lemos o que está escrito, nós observamos que os que pecaram, os que pecam, e todos pecam, nunca têm condições de voltarem a estar em comunhão com Deus, a estarem na presença de Deus, se Deus mesmo não fizer algo na vida dessas pessoas. Por isso, como falamos na semana passada, Deus falou para o profeta que estaria mudando o coração deles para que eles fossem capazes de obedecer. Estaria libertando-os de todo o engano, de todas as mentiras que eles tinham acreditado. Porque o homem por si só não é capaz de fazer isso. É Deus quem faz isso, conduz o homem a essa condição. E por causa do seu pacto, da sua aliança, porque Deus não muda, porque ele não nega a sua palavra, ele não volta atrás com a sua palavra, é que Deus concede perdão. Ai de cada um de nós, se não fosse a fidelidade de Deus, a imutabilidade de Deus com relação à sua palavra. Então, por que Deus perdoa? A primeira razão é por causa do seu pacto, da sua aliança. Deus não viola o seu pacto, Deus não quebra a aliança que ele fez com alguém. E aí nós podemos ler em 2 de Crônicas, no capítulo 6, 2 Crônicas, capítulo 6, o versículo 14, quando Salomão está orando para consagrar o templo, no capítulo 6, no versículo 14, ele diz assim: e disse, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos
que de todo o coração andam diante de ti. E aí ele vai falando uma série de outras coisas, e depois no versículo 39, ele quase concluindo diz: ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Então, antes de Salomão, quando Salomão está começando a orar e pedindo a misericórdia de Deus e dizendo: quando o teu povo pecar e fizer isso, e fizer aquilo outro, perdoa. Mas perdoa por quê? Por causa da aliança, porque Deus não quebra a sua aliança. E a resposta de Deus para Salomão, no capítulo 7 também de 2 Crônicas, no versículo 14, que nós conhecemos muito bem, ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Do versículo 11 em diante, fala que Deus aparece a Salomão e dá uma resposta à oração que ele fez. E Deus promete perdoar o pecado do seu povo. Então, observe que por que Deus perdoa? Perdoa por causa da sua aliança, do seu pacto. A segunda razão por que Deus perdoa é por causa da sua fidelidade. Veja o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32, o versículo 4. Está escrito: disse-lhe o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi, perdão, estou lendo 34, 32, Deuteronômio 32, versículo 4, estava lendo o contrário. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, todos os seus caminhos são juízo, Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Então observem a declaração no Cântico de Moisés, declarando que Deus é fiel e justo em tudo que faz. Em 2 de Timóteo, capítulo 2 também, 2 de Timóteo, capítulo 2, no versículo 13, nós podemos ler assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Obviamente, nós, como seres humanos, somos infiéis. Mas Deus permanece fiel. Apesar da infidelidade humana, apesar da rebelião humana, apesar do pecado humano, Deus permanece fiel ao seu pacto. E por isso, por causa da sua fidelidade, Deus perdoa o homem. Observe também o que está escrito em 1 de João, um texto também bastante conhecido dos leitores da Bíblia. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Está escrito: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, por que Deus perdoa pecados? Simplesmente por causa do seu pacto, da sua aliança e por causa da sua fidelidade. Então, concluindo, quando entendemos a graça do perdão de Deus, podemos entender as palavras do salmista no Salmo 126. Por que o salmista diz no Salmo 126, o versículo 1 e 2 e o versículo 6? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E no versículo 6 ele diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Esse salmo fala exatamente sobre a condição do povo no cativeiro, as lágrimas, o sofrimento que eles experimentaram por estar ali, e ali reconheceram seus pecados, confessaram seus pecados, conheceram a aliança de Deus como nunca tinham conhecido,
entenderam a fidelidade de Deus e foram perdoados. E Deus prometeu restaurá-los. Por isso o salmista diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Não é o homem que restaura a sua sorte, é Deus quem restaura a sorte do homem. E aí sim, quando Deus restaura, quando Deus concede o perdão, quando o homem recebe o perdão dado gratuitamente por Deus, aí sim, fica como quem sonha. A sua boca se enche de riso e a sua língua de júbilo. Quando recebemos o perdão de Deus e entendemos a graça do perdão, isto restaura a alma, a vida, as emoções, as feridas, os sentimentos, a alegria e principalmente a paz. Por quê? Porque estamos reconciliados com o Senhor. Então, o meu desejo é que você, eu, cada um de nós, possamos desfrutar, receber na nossa vida, tomar posse dessa maravilhosa graça que o Senhor nos concede, que é o seu perdão para as nossas vidas, para a nossa condição, não porque nós merecemos, não porque nós sejamos bons, não porque tenhamos feito alguma coisa que agrade a Deus, mas porque Deus não viola o seu pacto, a sua aliança, e porque Deus é fiel. Louvado seja o Senhor, que o Senhor te abençoe e a sua vida possa ser edificada e restaurada pelo perdão do Senhor, para a glória do nome dele.